Olá, voltei! E para falar de outro livro meu. Olha que coisa. Tenho lido bastante, estou devendo algumas resenhas de uns livros legais mesmo que eu tenho lido. Mas, como eu digo sempre, me repito, é que meu objetivo é só falar sobre livros que eu considero extraordinários e minha própria obra, claro, né? Então esse aqui é o último, saindo do forno pela editora Caravana, que é a mesma que publicou Estrela d'Alva. O Estrela d'Alva, eu posso falar dele na boa, porque apesar de eu ter escrito, a história foi. Ela é uma história que existe, que eu romanciei, né? E ela é a história da Dalva mesmo, que ela me cedeu os diários dela. Então, uma história linda. Ele foi finalista no prêmio Carolina de Jesus. E é uma história maravilhosa, maravilhosa mesmo, porque é uma história de mulheres, de uma saga de família e que conta a história do país, coisas que aconteceram no Brasil. Então, é muito legal. Então, a Caravana, por que eu estou falando sobre esse livro antes de falar sobre isso? Porque é o seguinte, a Caravana, ela tem um projeto editorial muito interessante. Ela não, você não banca o livro, não é assim. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma editora comercial, como a Rocco, como... Não é uma editora grande, assim, né? Mas o que ela faz? Ela tem residências artísticas. E ela tem uma casa em Ouro Preto, onde ela se propõe a receber quem quer escrever. E desse ano a proposta foi alguma coisa que tenha a ver com a própria cidade de Ouro Preto ou com a Argentina. E eu já resolvi juntar os dois. E vou explicar por quê. E aí saiu desde... Essa capa tá sensacional, né? A capa, deixa eu ver aqui de quem é, acho que é Bianca o nome de quem fez, eu não sei se é através de inteligência artificial ou aqui, olha. Aqui ilustração, tará? Imagem, sem título, imagem Bing, é do Bing, né? Então, da Ana Luísa Bilheiro Barata, de 2024. Ótimo o nome dela ser Ana Luísa e ótimo ser Barata, o nome dela. A capa é editoração eletrônica de Ana Luísa Bilheiro Barata. E ficou, essa capa tá maravilhosa. Então, por essa capa, você já vê que nós estamos aqui falando de um taco de hóquei, de uma perspectiva da cidade de Ouro Preto, né? E tem tudo a ver com o livro. Então, essa capa foi muito feliz. Estou muito contente com o resultado da capa. Eu dei umas indicações de como eu queria e fizeram. Outra coisa que me deixa muito feliz nesse livro é que a orelha foi escrito por Carlos Carneiro. Quem é Carlos Carneiro? Carlos Carneiro é um homem que joga hóquei. Ele foi da seleção brasileira de Master de hóquei. Ele jogou na Itália defendendo as cores do nosso país. E ele joga hóquei desde pequeno. Então eu pedi para ele fazer. Carneiro, Ângela? É, Carneiro, Carlos Carneiro. Mas seu nome não é Ângela Carneiro? Pode juntar uma coisa com a outra? Pois é, meu filho. Então você já imaginou o orgulho da mãe? Eu pedi e ele escreveu o seguinte, que eu vou ler para vocês. Um argentino de Ushuaia vem para o Brasil e monta um time de hóquei. Pode parecer ficção científica ou fantasia, mais inacreditável que bruxos mágicos lutando contra dragões. Mas para alguém como eu, que pratica hóquei há 30 anos no Brasil, sabe que esta história é mais realista do que alguns documentários por aí. Pablo representa, para mim, Andrew Lawrence, um canadense que montou um projeto social e uma das equipes mais tradicionais na cidade de Contagem, Minas Gerais. Pablo representa um alemão, cujo nome me escapa, que montou um restaurante com uma quadra de hóquei em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
Ele representa dezenas de histórias e nomes de pessoas apaixonadas, não só pelo esporte, mas pelas mudanças, forçadas ou não, que acabam por enriquecer nossa existência. Acompanhar a jornada de Pablo pelo Brasil nos faz conhecer melhor tanto Ushuaia quanto Ouro Preto. Nos faz vivenciar todos os seus encontros e desencontros pelo caminho e ter contato com a maneira que esse esporte tão diferente, tão desafiador de ser praticado por aqui, une uma diversidade incrível de pessoas únicas. E o mais importante, a jornada de Pablo reaquece nossas paixões, seja por pessoas, por lugares, por esportes, ou por abraçar as aleatoriedades que a vida nos traz. Carlos Carneiro. Então essa é uma coisa que é bacana, porque essa orelha tá perfeita, tá muito linda, muito bem escrita. Agradeço muito a meu filho de ter aceitado, escreveu no mesmo dia que eu mandei para ele o livro. E fora isso, o Pablo, o meu personagem, ele é arquiteto. Por quê? Porque é um conhecimento que eu tenho. Quer dizer, o hóquei e a arquitetura são dois conhecimentos que eu tenho. Por ser mãe de um jogador de hóquei e por ser filha de um arquiteto. Então, no livro, eu também coloco os desenhos magníficos de meu pai. Tem aqui 2 desenhos dele, desenhos que ele fez em Ouro Preto, e eu estava com ele nessa ocasião, são desenhos antigos, e que me emocionam muito. Então, eu consegui juntar essa questão afetiva nesse livro. Muito bem. Aí, o que acontece? Mas como assim? Por que é argentino de Ushuaia? Porque meu filho me falou que Ushuaia é a capital do hóquei. Ele tem uma tradição de hóquei muito grande. Mas eu não conhecia nada sobre Ushuaia. Opa! Então, o que eu fiz? Comecei a catar na internet alguém que morasse em Ushuaia. E cata daqui, vai na universidade, faz aqui. E eu conheço o Pablo, um arquiteto que mora em Ushuaia, casado também com uma arquiteta. Então é por isso que esse livro, eu agradeço a Pablo Asprella e a Paula Jansenson, que é um casal, arquitetos, moradores de Ushuaia, que tiveram a gentileza de me informar tudo o que me foi necessário a respeito da vida e arquitetura em Ushuaia. Então nós nos comunicamos, ele topou, conversamos no meu portunhal horroroso, mas eu acho que deu certo. E ele me mandou muitos vídeos e fotos e tudo, se empolgou. E super gente boa, né? Enfim. E me deu dados, porque quando, não é a primeira vez que eu escrevo um livro que eu tenho que pesquisar. Mas normalmente eu pesquiso mais material, um material impresso, né? Vários livros meus quer dizer, a maioria eu tenho que pesquisar. Então, mas nesse caso não, é com entrevistas. E aí eu perguntei para ele algumas coisas, né? E ele foi me dando esses dados. Então, o que acontece nesse livro? Este arquiteto, cujo nome eu batizei de Pablo, em homenagem a esse auxílio maravilhoso, luxuosíssimo que eu recebi, ele é filho de uma mineira, mas que só tinha vindo ao Brasil, a Ouro Preto particularmente, uma vez quando criança. Não conhecia os avós dele, ele não chegou a conhecer ninguém. Ele agora está com 60 anos, ele se aposentou, ele era professor de arquitetura, como eu, e se aposentou e está divorciado, como eu, no caso 2 vezes, e ele vem e ele resolve, tá com dinheiro, tá com a vida ganha, tá com tempo, ele resolve conhecer as cidades que são tão bem avaliadas, né? E ele começa pelas mais próximas. Ele já conhecia as cidades que ficam na Argentina, os espaços que são considerados patrimônios mundiais da humanidade, já conhecia Brasília.
E Ouro Preto, então, chama, claro, pela sua própria história, já que sua mãe era uma mineira de Ouro Preto, que conheceu seu pai em Búzios e, enfim, e ele nasceu. E ele conta por que ele foi trabalhar em Ushuaia, como é que ele foi para lá, o tipo de planejamento que ele tinha, e assim começa o livro. O livro inicia com uma despedida e termina também com uma despedida. Tá aqui, ó. Olhei pela última vez a paisagem gelada. Como sempre, o vapor saía da minha respiração, acostumado que estava a visibilidade do meu afar nos últimos 30 anos. À minha frente, o canal Beagle, atrás de mim, Cerro Condor. Acima de mim, o céu. Aos meus pés, a neve. Dentro de mim, uma mistura de decepção, desalento, despedida, temperada com esperança. Recomeço, ou talvez, como a moda atual das palavras descreve, reinvenção. Então, Pablo fala sobre o Ushuaia, a gente fica conhecendo como é o Ushuaia, ele prossegue a respeito das considerações dele, a respeito da própria vida, como ele conheceu a mulher, qual foi o problema que levou à separação, que tipo de depressão ela sentiu, como é a filha dele, como é a irmã, como é que foi a morte da mãe, etc, etc, até que ele vem para o Brasil e começa a sua trajetória, chegando no Rio de Janeiro, passando por Cabo Frio, chegando por Rio de Janeiro e indo para Belo Horizonte e de Belo Horizonte indo para Ouro Preto. Em Ouro Preto ele se instala num apartamento do Airbnb, que eu descrevo como o apartamento que eu fiquei, que foi uma maravilha. E ele vai conhecendo pessoas e aí ele encontra um espaço e aí começa a bela história. Aí eu fico doida pra contar pra vocês, porque olha, uma coisa que eu acho legal são os livros que eu escrevo. Porque é o seguinte, você já imaginou o que é para um escritor passar um tempo da vida dele contando uma história que o angustia, que o faz sofrer, que o faz detestar as pessoas sobre as quais eles estão falando? Não. Então eu só escrevo sobre gente legal. Porque eu vou conviver com essas pessoas. E pior, eu já falei isso da outra vez na história do circo. Quando termina a história, me dá uma saudade dessas pessoas. Porque são pessoas tão legais, É um universo que eu não sei como é que eu posso descrever pra vocês. É como se elas existissem. Porque elas existem na minha imaginação. Então, como elas viessem de outras dimensões e elas é que tivessem me contando a história delas. E aí ele vai vivendo. E como eu fiquei essa semana em Ouro Preto e anotando, eu conheci pessoas maravilhosas em Ouro Preto. E aqui eu, de uma certa forma, homenageio as pessoas que eu conheci por lá. Os rapazes das repúblicas. Gente, que coisa maravilha essa coisa de república lá em Ouro Preto. Da República Saideira, da República Saia Justa. Mas gente muito legal. Inclusive, eu cito o nome deles. Eu tô atrás eu gostaria que o Cleibon recebesse um exemplar. Porque eu nomeio um personagem pelo apelido Cleibon que ele recebeu. Então, e depois disso eu conheci Guiomar, né? Garramon, que é uma intelectual maravilhosa de Ouro Preto, uma pessoa, meu Deus, que pessoa doce, inteligente, generosa, linda. Então, Guiomar é Guiomar, né? Guiomar não tem nem palavras para ela. Que presente foi estar em Ouro Preto e conhecer Guiomar. E ela me apresentou a Zeca, que também entra no livro, que é uma figura fantástica, maravilhosa, tem uma vida incrível. Ah, que coisa boa, né? Então, aqui é fininho. Porque eu não sou aquela pessoa que enrolo, que fica naquelas elucubrações. Não. Porque você não se aprofunda, você é superficial. Talvez seja uma crítica válida para minha escrita. Mas talvez pela minha ansiedade mesmo. Mas eu acho que eu estou interessada em contar uma história.
E os livros que me interessam são os que contam histórias. Se eu quiser ler um livro mais assim, sobre sentimentos e tal, eu vou ler filosofia. É assim que eu penso. Não é que seja certo ou que seja errado, ou que seja diferente. É claro que existem livros que eu adoro, que são elucubrações. Mas a minha preferência são histórias, são livros que eu fico virando página. E esse aqui é um livro de virar página, te garanto, tá? Aí você vai falar assim, mas Anja, você não tem lugar de fala, você não é um homem, não é um homem de 60 anos, argentino, não tem lugar de fala. Mas aí é o privilégio de ser escritor, porque a gente vira. E também, de uma certa forma, quer dizer, não só pela minha existência aos 70 anos de idade, ter visto vários homens e conhecer muitas vezes, né, a maneira deles se expressarem, eu tenho filhos homens, tenho 2 filhos homens. Inclusive, hoje é aniversário de um deles, parabéns, faz 45 anos, o mais velho. E eu tô acostumada com eles, com os amigos deles. Então, esse lugar de fala, eu tenho bastante. Porque eu convivi, principalmente pela faixa de idade. E depois conversando com o próprio Pablo, porque a gente teve alguns encontros virtuais, não foi um só, e que me deu essa visão também masculina do mundo, que existe. Existe. As pessoas têm visões que o gênero e a existência e a vida plasma, né? Claro, plasmam, né? Plural. Bem, então esse livro aqui eu recomendo, é um livro fininho, maravilhoso. Esse daqui também eu recomendo muito, é da mesmas editoras. Eu vou deixar aí embaixo os links. E, por exemplo, eu gosto da minha escrita. Agora, vê que coisa idiota, mas eu gosto. Eu não me releio muito, assim, né? Quer dizer, eu reli esse, porque eu releio quando o livro chega, eu releio. E releio com o coração apertado. Porque eu releio e com medo de, ai meu Deus, que besteira que eu escrevi aqui, eu não devia ter escrito isso. Com medo de me reavaliar. Nesse caso, não. Eu só encontrei 6 erros. Agora acabei de encontrar mais um de uma divisão de sílaba aqui na orelha. Mas que são causadas, quer dizer, 2 deles são falta de M, né, no plural, e um erro meu mesmo, que a moça se chama Caroline e eu botei uma vez com Y, outra vez com AI. E a gente não vê isso, é impressionante. Você relê, enquanto você está escrevendo, 1000 vezes os erros passam, dá raiva. Mas enfim, foram só 6 erros, então tá tudo muito bem. Nada que comprometa a fluência da escrita. Mas eu fico com medo de reler e falar, ai que coisa, que vergonha, por que eu escrevi isso, que tá tão mal escrito. Não. Eu vi uma frase, eu acho que foi comida alguma coisa na hora que ficou meio capenga a frase, mas só uma. Isso daí, se você vai ver os livros, os grandes livros, acontece mesmo, não tem jeito. Preferia que não acontecesse, mas enfim. Então eu gosto, então assim, de vez em quando assim eu releio. Mas o Caixa Postal, por exemplo, que é um livro tão, como diz a minha gente, é um clássico já da literatura, eu não releio, não quero reler, tenho medo de reler e não gostar. Mas normalmente eu gosto, assim, principalmente depois, né, assim, que ele nasce. E aqui, olha, o livro ele tem aqui impressas 89 páginas. Mas eu escrevo 200, tá? Eu sou a mulher, olha, nessa outra aqui tem 94. Eu sou a mulher das 200 páginas. É porque o tamanho das letras são pequenas, aí ele fica leve, fica mais barato na impressão. O papel é papel meio jornal. É muito gostoso de pegar nele. Então tá aí. Deslizando. Uma história sobre rock, sobre união, sobre amizade, sobre a história do Brasil, sobre... mais, muita coisa, viu? Sobre dores, sobre crescimento, sobre reinvenção, sobre aceitação do outro.
E eu tenho certeza que no final mais lagriminhas vão cair, porque se as minhas caem, as suas devem cair também, né? Bye, bye!